Eita, Oi, Regina, oi, tudo bem? tudo, e você? Tudo! Pontualidade germânica, austríaca, britânica toda. É, depois de tantos anos, né, tem que ser. Nem me fale. Bom, deixa eu primeiro dar bom dia a todo mundo que está acompanhando aqui para a Dance Brasil, a nossa terceira live hoje, vai ser com o Reginaldo Oliveira. Ele é coreógrafo e diretor da companhia de Salzburgo, na Áustria. E temos, assim, super felicidade de receber você aqui, Reginaldo. E em relação ao Dance Brasil, essas lives fazem parte de uma programação que é em comemoração do Dia Internacional da Dança, que está contando com a parceria do Festival Internacional de Salto, do Festival Balarte, do Festival de Franca e o Seminário Internacional de Dança de Brasília, com apoio da Casa Thomas Jefferson e da Capésio. E a gente vai ter no sábado, dia 25, uma série de lives também, com 3 outros grandes artistas. Na sexta-feira também, além de várias aulas, concurso com vários prêmios interessantíssimos, que é participação nos festivais também, inclusive para o pessoal de Brasília, uma bolsa de estudo de 2 anos na Casa Thomas Jefferson, que é de língua inglesa. Bom, vamos lá, Regis. Que bom que você está aqui. A gente queria muito saber, assim, do início, que eu estava olhando o seu currículo, tá incrível. Tantas coisas depois da última vez que tivemos trabalhando juntos em Karlsruhe. Sim. Eu queria primeiro saber de você assim um pouco mais lá no Brasil ainda, sua trajetória, o que te levou à dança, depois Teatro Municipal do Rio de Janeiro, essa primeira etapa antes de você ir vir para a Alemanha e depois agora na Áustria. Então, eu nasci no Complexo da Maré, exatamente na Vila dos Pinheiros, que é uma favela que faz parte do Complexo da Maré. E eu comecei em um projeto social. Uma professora argentina, ela dava aula de balé para crianças carentes e tal. E eu comecei nesse projeto e eu fui levado por uma amiga, uma vizinha, e no começo eu falei, ah, não, dança, aquela coisa não é para menina e tal, você fica com aquele medo e tal. Daí eu fui para conhecer o projeto, a professora falou, ah, você tem talento, seu corpo é bom pro balé e tal. Daí eu fiz a Mercedes, né? A Mercedes é o nome dela. Aí depois eu entrei para a escola de danças Maria Leneva, fiquei um tempo na Dalau, depois conheci o Jorge Teixeira, que foi muito importante para mim, que ele foi mais do que um professor, ele foi, na verdade, um pai que realmente me ajudou em Cuidou tudo. de você. Sim, totalmente, né? Que coisa boa. E daí eu hum, trabalhei com ele e tal, entrei no Teatro Municipal em 2000, e fiquei lá 5 anos, eu acho, 5 anos no Teatro Municipal. E em 2006 eu Foi para a vim para Alemanha. Alemanha, para Karlsruhe, trabalhar na companhia da Birgit Kayo, que Isso. né, Deixa eu te interromper só uma coisa aqui. Eu imagino que fantástico, né, ter esses projetos que dão esses incentivos, que foi que abriu a sua carreira, né, uma possibilidade que você talvez jamais teria imaginado, né? Você olhando agora assim para trás, meu Deus, quem diria onde eu estou agora, né? Ter tido essa oportunidade. E que bom que em nosso país, às vezes, tem pessoas que se dedicam a esse tipo de projetos, né, e dão essa oportunidade. Quantos artistas, né? Às vezes a gente perde por não ter a oportunidade, né? Isso exatamente. é Para mim foi sensacional. porque se eu não tivesse ido pela dança, é, foi o que realmente me tirou da minha realidade. Em Te todos, deu uma oportunidade, né? em todos os aspectos, financeiro e também cultural e de fantasia e tal. De tudo, claro, né? É uma oportunidade. A gente passa pela educação, né? Pela formação, a gente ter esse acesso, né? Isso é fantástico. E aí, bom, eu me lembro de você lá no Teatro Municipal. Você já era solista lá, você então escalou dentro do Teatro Municipal, passou para a posição de solista, dançou vários balés interessantíssimos lá. E como Né? é que foi essa experiência? Estar lá no Teatro Municipal, que é uma casa assim sensacional do Brasil. Enfim, deve ter Pra mim, sido nada fácil também, né? não, para mim foi um sonho, assim, também foi meu primeiro emprego, então
Depois que eu fiz a audição e eu fiquei sabendo que eu fui aprovado, foi um sonho. E eu lembro que a primeira produção que eu fiz parte foi a Labaia da Makarova, da Natália Makarova. Então, foi realmente estar em contato com com os artistas e tal, e aprender. E é claro que é uma grande diferença, né, para a vida de estudante, para a vida profissional. Demora bastante a você entender a estrutura de como funciona, o que você aprendeu, o que você tem que. É, Claro. é, você É outra realmente realidade, né? é uma outra realidade, em Com todo sentido. certeza. Mas eu fui muito bem apoiado, os colegas assim me ajudaram bastante. E foi um ano maravilhoso. No primeiro ano também teve um balé da Márcia Aidê. Não da Márcia Aidê, ela dançou, mas era um balé Uhum. do Ismael Ivo. E ela fez parte. Hum, Só que eu acho uma pena que nessa época eu ainda não sabia quem era a Márcia Aidê. Assim, a força que ela realmente tem. uhum. Por eu ter iniciado a dança não há muito tempo, então eu fiquei sabendo mais da Márcia Aidê, engraçado, né? Na Alemanha. A história dela na Alemanha, quando eu comecei a morar na Alemanha. É. Mas, Acontece que muitos artistas, e não digo nem só artistas, muitos intelectuais ou profissionais de outra área brasileiros que estão no exterior, muita gente não sabe o que, que eles estão fazendo aqui fora, né? Foi também o caso da outra live que eu fiz no domingo, a da Leslie, né? Que também pouca gente conhece o trabalho dela, né? ela tem uma carreira maravilhosa, né? Incrível, né? Trabalha Nossa com os Senhora. maiores coreógrafos do mundo. John Maia é realmente uma excelente bailarina, uma excelente artista. Uhum, Porque eu acho que, uhum, ainda mais para o John Maia, o principal tem que ser artista, né? Em primeira mão. com certeza. Reginaldo, e voou, pegou as asas, mala de baixo e foi para Karlsruhe. Foi trabalhar com a Birgit. Foi uma mudança super grande e radical, eu imagino. Sair do Rio de Janeiro, eu Muito. lembro ainda. Até porque eu deixei no Teatro Municipal um contrato vitalício Uhum, para um contrato aqui na Alemanha que anualmente era renovado ou não. uhum. Mas eu precisava disso na minha vida. O meu primeiro ano não foi muito fácil, até pelo inverno, né? A língua e a mentalidade. Realmente eu demorei bastante tempo assim para realmente entrar na realidade aqui da Europa e tal. Mas foi muito essencial para mim estar aqui, porque você tem que ter coragem, né, para largar um emprego vitalício, Nossa, um nem me. emprego que é renovado anualmente. E eu lembro de você, né, que você veio aqui dar aula na companhia e eu Você realmente estava desesperado naquela é época ainda. porque eu, Muita saudade de casa, provavelmente também, dos amigos, de tudo, né? É não é muito fácil, duro. Não não é é fácil. fácil. Tem que ter muita coragem mesmo para enfrentar tudo isso. Porque você vai o inverno e tal, mas é bem longo. Agora eu tiro de letra, para mim tá já, A gente, graças a Deus, o ser humano é bastante adaptável, né, às né? situações, né? E eu É, acho que, assim, vendo a experiência também de entrar num teatro europeu, que tem um ritmo de trabalho completamente diferente do que no Brasil, né? Uma carga de espetáculos muito maior. E eu acho que você também, num certo sentido, teve muita sorte de poder também estar em contato com muitos coreógrafos lá em Karlsruhe também, poder trabalhar em várias produções. é. E não sei, talvez isso tenha te influenciado também ou não, não sei. Aí é você que vai nos contar o que levou depois, né, ao bailarino para a coreografia, né? Então, eu nunca tinha pensado em fazer coreografia e realmente foi uma oportunidade que rolou na companhia, é, que a diretora deu a oportunidade para quem quisesse fazer uma coreografia e usar os bailarinos, e você teria o suporte de figurino e também o apoio cênico. E foi um momento que eu queria me expressar, eu queria provar outras coisas. E tinha muita coisa muito aqui dentro, sabe? Muito. Uhum. Hum.
muita experiência não muito boa. E eu queria me expressar de alguma forma. Então eu fiz a minha primeira coreografia nesse sentido, que eu queria experimentar algo novo. E deu certo. Assim, o público adorou e a minha diretora falou: "Ah, você tem talento?" Aí eu: "Não tenho, não sabia." Porque eu fiz por fazer, assim, sem compromisso, sem nenhuma intenção ou ah, esperança de alguma coisa. E depois desse. Aí a crítica foi muito boa e tal, e depois de um ano, eu acho, teve uma outra oportunidade, eu fiz um outro trabalho, e nessa segunda vez, legal, nossa, que legal, foi legal, realmente você tem talento. Aí foi quando ela me deu a oportunidade para fazer um balé em Uhum, uma noite oficial, que fazia uhum. realmente parte do programa do teatro. E foi Uhum. Para que. quem talvez não saiba, aqui no Brasil, né, Reginaldo, em muitos teatros eles têm essas experiências de jovens coreógrafos que eles dão essa oportunidade. Você tem a estrutura do teatro, você tem tudo, tem os bailarinos, É, e você tem a oportunidade, sem ter já um peso, né, de uma direção, de alguma coisa, você poder, não, se experimentar, como foi o seu caso, e buscar outros caminhos de expressão, né? E eu acho isso fantástico. E daí saíram muitos coreógrafos. A gente olha para Stuttgart na Nover, né? Gesellschaft, que é quantos saíram de lá? Neumeier, Forsyth, ele é. Kilian, todo esse povo saiu de lá porque teve uma oportunidade, né? E aí foi se investindo nesses talentos. Eu acho que talvez, não sei, pode ser que ela tenha trazido a Birgit, né, essa ideia de lá também, e vamos dando oportunidade aos jovens e estimular crescimento de novas gerações de coreógrafos, né, que eu Não, acho isso é fundamental. é uma ideia Você excelente. não é um pintor, né, que vai lá e pinta numa tela, você precisa do material humano para criar, né, realmente, é os bailarinos, né. Não, é um formato muito interessante e efetivo. Espero que eu também consiga fazer o mesmo em Salzburgo, mas demora um pouco ainda, porque eu não estou há muito Claro, lógico. lá. Demora um pouco ainda a conseguir infiltrar esse projeto dentro de uma temporada. Mas, Reginaldo, me conta, e aí a Birgit te deu uma oportunidade de fazer um balé maior? Era um balé já de uma noite inteira? Ou era um balé só de duração mais longa? Como é que foi isso? Então, ela me deu. Foi um balé com 3 coreógrafos diferentes, Uhum, e a noite se chamava Mitos. uhum, E eu escolhi o mito Medeia. uhum, um, e foi bem legal. Foi o primeiro balé da noite. Depois que os outros coreógrafos criaram, eu fiquei sabendo que o meu era o mais longo. E, mas foi muito legal. Foi nesse balé assim que realmente eu senti que realmente que esse era o meu caminho, digamos que assim. bacana, que bacana. Sim, e eu criei Por com que uma a parceira. escolha da Medea? A escolha da Medea desse tema? É uma coisa que te movia? Porque eu percebi que você gosta de criar muito para personalidades femininas muito fortes, pessoas com uma história, né? Eu acho que eu me inspirei também em quem estava na companhia. Acho que é Uhum, bem importante. Você não claro. pode criar uma coisa da sua cabeça, mas sem ver o que tem à sua Uhum, volta, digamos, o material. Então foi uma combinação dessa fúria, dessa personalidade da Medeia, dessa loucura, de sacrificar os filhos por vingança, por liberdade, ou cada um interpreta da forma que quiser. Eu não sei explicar o porquê. Eu me toca ou não me toca. Então, claro, te daí, inspirou. daí já começa, né, a criação. Uhum. E foi bem legal que a bailarina principal ela ganhou um prêmio na Alemanha muito importante, que é o Foi a maior Bruna, né? prêmio, sim, o Der Faust, que é o maior prêmio de teatro da Alemanha, e ela ganhou como melhor dançarina atriz, bailarina atriz. E foi legal, teve uma projeção muito grande dentro da companhia.
O que não era muito fácil era dançar, ser bailarino e ser coreógrafo. Eu imagino, uma loucura isso. Realmente é uma. E a temporada aqui no teatro na Alemanha ela é bem intensa, como você sabe. E ter esses dois mundos de ser coreógrafo e ser bailarino foi um Eu desafio. imagino. Reginaldo, talvez para as pessoas que estão vindo agora que acompanham a live e talvez não saibam, né? Na estrutura dos teatros alemães, você não tem uma temporada de espetáculos e depois pausa e depois outra temporada. Esse um ano inteiro acontece toda semana e vai trocando os espetáculos, fora novas criações. Então, eu imagino a dificuldade, ele está tendo que dançar várias balés e aprender o que tem que aprender, e ainda ter tempo para concentrar e ensaiar e criar o balé dele, porque isso leva tempo também. Então, só para as pessoas entenderem um pouco, porque nem todo mundo sabe como é que uma dinâmica dentro de um teatro na Alemanha, né, por exemplo, né, que tem essa dinâmica muito peculiar. Eu imagino, deve ter sido uma loucura, né? Mas valeu a pena. Valeu bem. Claro que valeu, imagina, rendeu até um prêmio, meu Deus, que fantástico isso. Enfim, daí foi indo, e aí veio o quê? Um balé inteiro já. Sim, aí depois desse projeto, acho que depois de 2 anos, eu ganhei uma nova chance e a minha diretora ela me chamou e falou assim: eu gostaria que você criasse um balé. Ah, e ela realmente me deu assim: você Uhum. olha, tipo, faça o que Que você quiser. maravilha, fantástico isso. E ela falou: não precisa, talvez não precisa ter história, talvez possa ser só em uma parte, não precisa ter pausa e tal. Aí eu falei para ela imediatamente, falei assim: acho que eu tenho uma ideia, mas eu não vou te falar agora porque eu não tenho certeza. Uhum. Aí eu fui para casa e no dia seguinte eu cheguei e falei: eu quero fazer um balé sobre a Anne Frank. Que Ela gostou coragem, hein? da ideia. Dentro da Alemanha. Ela gostou muito da ideia. Ela falou assim: eu gostei, mas é claro, eu tenho que levar para o presidente do teatro, que aqui se chama intendante. Uhum. E o intendante aprovou o projeto, ele gostou. E depois que aprovou, eita, o que que Agora, eu fiz? Que eu fiz? Onde eu fui me enfiar e tal. Mas foi só um momento de desespero, porque a história da Anne Frank me fascina tanto. Novamente, assim, é pela coragem, pela esperança que ela tinha. E eu sempre fui muito. Eu não conseguia me imaginar assim. Eles ficaram mais de 2 anos, eu acho, se eu não me engano, confinados. confinados nessa casa em Amsterdã. E eu sempre fui muito apaixonado por ela, assim. Sempre que eu vou a Amsterdã, eu vou na casa da Anne Frank. Então era uma coisa que estava bem dentro de mim que eu também novamente eu queria me expressar. Claro, com certeza. E, Reginaldo, você mexe lá na história alemã, né, do nazismo, e eu imagino que isso é um tema bem sensível lá na Alemanha, você relatar sobre a vida dela, o que aconteceu com ela, e a gente sabe, né, como isso é tratado lá na Alemanha, e você entrar num tema desse como brasileiro, muita coragem, parabéns, vou tirar o chapéu. Tem gente perguntando aqui se é possível ter acesso a esse balé, as pessoas querem ver esse balé. Então, eu posso futuramente postar trechos, porque eu não Uhum, tenho permissão de postar todo o balé por direito claro. e tal, mas eu vou postar, assim. As pessoas perguntando aqui, todo mundo curioso, querendo conhecer seu trabalho. Né? Incrível. E aí, Então, bom, então, é- essa parte foi muito legal aqui, porque ninguém nunca imaginou que um brasileiro, como é que um brasileiro vai entender da história da Segunda Guerra Mundial e tal? Aí eu expliquei, não, no Brasil a gente aprende na escola e eu, quando era pequeno, eu li o livro da Anne Frank. uhum, Então, é uma história realmente mundial que toca todo mundo, né? A história toca. da Segunda Incrível. Guerra é realmente inacreditável. Até hoje, realmente, eu fico... Como o ser humano vai tão longe, né? Uhum. Muito triste.
É muito triste. E a gente é confrontado lá na Alemanha muito com isso, né? Toda essa história é muito trabalhado, muitos documentários, muita coisa que a gente tem acesso, né? Graças a Deus, né? E eles falam É. abertamente disso, né? Isso é importante, né? Porque se a gente não digere a própria história, fica Não, complicado, né? é muito importante para relembrar o povo o que aconteceu e o que não pode se repetir. Exatamente, exatamente. Isso é fantástico. E você teve um sucesso imenso com essa Anne Frank. Eu acompanhei só aqui pelas críticas, pela internet. Foi um balé assim, com um cenário espetacular também, Sim. muito incrível, iluminação, pelo que eu vi, muito, muito fantástico, muito fantástico. Não, foi muito legal, Mas porque olha foi um só, filme muito interessante. claro, com certeza. Depois disso, o que que foi acontecendo lá, depois dessa Anne Frank? Então, depois do Anne Frank foi bem legal, o público aceitou bastante e tal, foi um sucesso. E foi legal que no teatro esse balé bateu um recorde de aplauso. Dentro do teatro, Imagino. dentro do teatro, parece, eu não sei exatamente, mais de 20 minutos de aplauso em pé, assim, Standing ovation. Uhum. e é um recorde no teatro quebrado, assim, só para contar uma partezinha. Enfim, eu fiz Anne Frank e tal, e, e de repente virei bailarino novamente, né? Porque eu sempre Você ainda não trabalhava. tinha parado de dançar, Não, significa que não, não. você continuava nessa transição o tempo todo para lá para cá. Isso te incomodava? Você queria deixar de dançar? Ou como é que era isso para você? Porque realmente tem uma hora que você não consegue, eu não conseguia mais. Hum, E a minha experiência, eu não conseguia mais me dar como bailarino como talvez antes eu, eu uhum, me daria, uhum, sabe? Eu, um, então foi um momento muito difícil, porque você não sabe o que vai acontecer, e é claro que você é coreógrafo e você provavelmente vai ser um freelancer e você não sabe do futuro, é muito incerto. uhum, Enfim, aí teve uma época que o contrato do teatro ele terminou como bailarino, e foi um momento muito difícil, porque eu fiquei realmente sem nada na mão para o futuro, uhum. né? Mas foi muito engraçado. Teve um dia que eu estava aqui na minha casa e eu estava assim olhando na janela para o lado de fora, pensando, meu Deus, o que eu vou fazer? Não tenho trabalho futuramente, né? Assim, Uhum. em meio ano já não teria trabalho. E meu telefone tocou. Meu telefone tocou. Áustria. Aí eu, gente, eu não conheço ninguém na Áustria. Aí eu pensei, será que eu não paguei alguma conta, sei lá, na Áustria? Ai, Aí ah, no telefone era o presidente do teatro de uhum, Salzburg, que é o intendante, uhum, e ele conversou comigo e falou: eu queria me encontrar com você. O que você pensa para o seu futuro? Você quer trabalhar em uma companhia só, ser o diretor? Você quer ser freelancer? Eu falei: eu não sei ainda, mas uhum. vamos conversar. É claro que eu fiquei assim, mas eu tive que me comportar no telefone. Tudo bem? Sensacional, Regis. Aí ele falou assim: eu quero me encontrar com você. Aí eu falei: tá, vamos nos encontrar. Quando? E eu na minha cabeça, vamos amanhã, mas eu falei: quando? Não sei o quê. Aí ele: daqui a 2 semanas, vamos nos encontrar em Munique, que é mais ou menos Meio entre caminho. Salzburgo. É. Hum, Aí eu encontrei com ele, conversei bastante e foi muito positivo. E ele falou: se você quiser, você pode começar daqui a um ano. Ou você pode começar em 2 anos. Eu falei assim, não, se vamos começar, vou começar em um ano mesmo, porque não uhum, queria esperar muito. Enfim, uhum, aceitei. E ele me ofereceu um contrato que era para ser o chefe da companhia e também o chefe coreógrafo. uhum. Então, foi legal, porque eu não tive assim, aquele intervalo assim, de ser bailarino para ser coreógrafo onde eu não tinha nada. E, Entendi.
E graças a Deus foi uma transição assim bem legal. Que bom, hein? Aí, Mas isso de contrato, mas assim, no seu sentimento, tranquilo você deixar de dançar ou sim, sentia assim, falta, não, queria logo parar? queria. Queria porque não dava mais, eu não queria mais. E, 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 e para ser bailarino é uma dedicação imensa. Com É um trabalho, certeza. realmente uma profissão que tinha que ser muito valorizada, porque é uma carreira muito curta e, e é E intensa. muito de Tem muito que ter aquilo. sacrifício, né, Ah, Regis? É de muito sacrifício, de muita dedicação, e você começa muito jovem e é, não recebe o valor que realmente merecia, né? Porque só quem está não, na pele sabe o quanto que é difícil, né? E, nossa, enfim, eu acho que bailarino tinha que receber um super salário. com certeza. Não é Quando eu olho lá para os jogadores de futebol que eles ganham, né? não é Ai, ai, é uma parte da vida muito curta, que você não pode dançar por muitos anos. com Então, certeza. é, tem que ser muito dedicado. Incrível isso, Reginaldo. Mas eu fiquei assim, eu fiquei vendo que você, com essas figuras de muita força, como você escolhe os balés completos, são sempre temas muito densos, de muita dramaticidade. Eu vi o novo vídeo de vocês da próxima temporada, que vai ter Ana Karenina, é outro personagem pesado. Ou seja, é uma coisa que te inspira essa dramaticidade, ou são só os personagens? O que que te leva a essa escolha? Eu realmente não tenho uma resposta, sinceramente, é uma coisa que eu não consigo explicar. Eu tenho essas ideias e eu não sei de onde vem. Entendi. Eu não sei se essa parte dramática, talvez eu tenha uma fascinação pela tragédia, pelo, pelo por querer ter o impossível e Uhum. desafios. Eu não sei explicar, mas é claro que eu sempre escolho de acordo com quem eu tenho na companhia. Se eu Sim, tenho, se mas aquele artista tal, ele vai conseguir uhum, transmitir. transmitir o Uhum, que eu tenho na minha mente, a minha fantasia. Isso também entendi. é muito importante, mas é claro que, como trabalhando em um teatro, eu tenho também agora, né? Eu não pensava muito assim, mas agora, como diretor, eu também tenho que ver se o título vai trazer público, tem todo essa parte Com burocrática que eu certeza. não sou muito fã, sinceramente, Eu sei. mas ela tem que andar Com junto. certeza. A gente vai entrar nesse detalhe ainda também, porque é uma coisa bastante comum que muitos coreógrafos acabam abdicando da parte burocrática e querem ficar só na coreografia e todo o estresse em volta entregam para alguém cuidar, porque isso toma muito do seu tempo, que Toma você muito. pode usar para outras coisas muito mais criativas do que você ter que lidar com o beabá do dia a dia numa direção, eu imagino. Mas, enfim, você então teve esse convite, bom, veio do céu, fantástico, né? Realmente essa transição de você sair para um outro. E eu imagino, Regi, assim, pela experiência também minha, dançando, você coreografou, como você disse, baseado em cima do material humano que tinha lá em Karlsruhe, né? Que a gente sabe que tinha bailarinos maravilhosos, pessoas com muita personalidade, e que isso te inspirou. Aí, como coreógrafo, é esse tipo de bailarino que você procura na sua companhia também? Pessoas com mais personalidade, pessoas que possam te inspirar também? Ou a parte técnica também tem um peso? Porque agora você está num outro lado, né? É, Como é, diretor, né? é realmente quando você escolhe um bailarino são vários fatores. É claro que eu tenho uma linha, eu tenho uma fantasia de como eu quero, de como eu poderia, como eu posso moldar um bailarino, mas eu Uhum, acredito que a parte tem que ter os dois pesos, assim, o mesmo peso. uhum, Artista e o bailarino, a parte técnica
porque eu sou fascinado também por físico, eu sou fascinado por andeó, eu sou fascinado pelo bailarino esculpido, pela musculatura. Uhum. E então são os dois. É, São os dois, né? com certeza, são os dois. Eu acho que um não pode viver Entendi. sem o outro. E a linguagem que você usa tem o fundamento no clássico, os bailarinos são clássicos na essência deles, de Sim, formação, a base, importante para você. a base clássica é muito, muito importante. Mas mais importante ainda é essa base clássica ser quebrada. É, é muito importante que o bailarino confie no coreógrafo e também eu acho que Uhum, vice-versa, né? com Porque certeza. é dali daquela base que a gente pode quebrar e a gente pode descobrir um novo caminho, uma nova forma de se mover. É, A busca da sua linguagem própria, né, Reginaldo, né? Pelo que eu observo, assim. é, Que você, usando esse material, você está buscando uma linguagem para expressar, né? O que você tem em mente, né? Usando essa técnica clássica. exatamente. Fantástico, muito, muito interessante. Realmente é super legal. Eu vi que você fez em Salzburgo Otelo, que é outro personagem de peso. Isso foi criado para o Flávio, né? Isso. Deixa eu só vou te movimentar aqui porque minha bateria ela não está se comportando, ela está acabando, eu tenho que colocar o cabinho. Não tem problema, fique à vontade. Para quem está entrando só agora, nós estamos abatendo um papo aqui com o Reginaldo Oliveira, que é o coreógrafo e diretor da Companhia do Balé de Salzburgo, na Áustria. Está sendo um papo super interessante, ele contando já das origens dele, carioca, passou pelo Teatro Municipal, foi para a Alemanha e agora está lá. Então, vou. E, enfim, você montou Otelo, né? Romeu e Julieta, que foi a sua nova criação, pelo que eu entendi, que eu vi, né? E que infelizmente foi interrompido muita coisa pelo Covid, né? Pelo coronavírus, né? As apresentações de vocês pararam também, né, Reginaldo? Como é que está a situação aí? Sim, parei. Voltando para a primeira pergunta, assim, eu criei o balé Otelo, que Ah, também sim, vamos lá. foi o mesmo procedimento. Uhum, E o Otelo foi a primeira vez que eu criei para um protagonista do sexo masculino. E foi um balé muito, muito forte. E, e foi um balé onde realmente eu tive a oportunidade de trabalhar com mais e dar mais ênfase e mais foco para a figura masculina. uhum. E, e foi o primeiro balé de uma obra de Shakespeare que eu criei. Então também foi bem interessante por esses dois fatores e tal. E foi o primeiro balé que eu criei em Salzburgo com a minha companhia, com os meus bailarinos e tal. E foi muito bem aceito, graças a Deus. Graças a Deus. Eu só vi assim poucas imagens, vídeos pequenos que são postados, né, ou pela companhia ou por você, às vezes também a gente vê alguma coisa por aí, e realmente é sensacional. E a imagem que a gente vê é de uma força dramática muito, muito forte, né? E eu imagino o Flávio sensacional nesse papel também, que é um Não, ele artista foi muito, excepcional. foi sensacional. E ele se entregou de uma forma. Eu tenho uma Que amiga, é. eu tenho uma amiga que realmente ela assistia, aí ela Uhum. achava que às vezes ela achava que era real, ou como ele no final ele matava a Desdémona. Às Desdemona. vezes ela foi tão intenso, tão real que às vezes ela falava, às vezes eu não sabia se tinha realmente acontecido ou era só um teatro, porque realmente ele se entregou de uma forma muito genial. Tenho muita Sim. sorte assim de E a ter esse Uhum. tipo de artista assim do meu lado. E contracenou com a tua ex-parta do Teatro Municipal, a Marcinha, né? Sim, a Márcia. Márcia, eu dancei com ela, dançamos juntos no Teatro Municipal. É,
onde eu também tive a primeira oportunidade no teatro de fazer um primeiro papel. Foi com a Márcia, que foi La Fille Malgardée, do Frederic Ashton. E foi, foi realmente também muito legal ter a Márcia no início aqui para poder me ajudar também a formar a companhia, a formar a cara da companhia. Então, é, muito Isso é sortudo. bom. Eu acho que não sei, você que tem que me dizer, porque você que é o coreógrafo, né? Esse suporte de bailarinos, né? De alguns elementos principais, principalmente na companhia, acredito que devem ser essenciais para você também, que te dão uma certa segurança também, né? Você sabe que está trabalhando com pessoas altamente profissionais e que se entregam de corpo e alma ao que você está pretendendo, né? Isso é fundamental para você também, não é, Reginaldo? A entrega do bailarino, ela é fundamental, a confiança, porque a criação, ela vem dos dois lados. Eu não posso ter uma fantasia, eu não posso ter uma imaginação se a pessoa não aceita, se a pessoa não está aberta Com para novas certeza. ideias, novas experiências, ah, às vezes experimentar o ridículo, né? Uhum, Que realmente são experimentos, e às vezes você tem que realmente ir em cantos, em caminhos que você nunca tocou antes. uhum, eu imagino. Não. Reginaldo, o teu processo coreográfico é uma coisa que vem pronto na tua cabeça em sala de aula, ou você vai experimentando e o que os bailarinos também vão completando, vão entrando, é uma coisa mais de conjunto, ou você vem assim muito claramente, não, eu quero assim, tem que ser assim, cada dedo tem que mexer aqui, porque a gente sabe que tem vários coreógrafos, várias linhas de trabalho, né? Então cada um tem a sua forma e você se vê em algum, não quero dizer que é dentro de uma caixinha, né? Uma coisa assim, mais aonde que você talvez se mexe, né? Mais Eu acho que depende muito do artista que está trabalhando com você. uhum, Tem artista que você, por exemplo, eu tenho uma ideia, ou às vezes hum, eu tenho uma imaginação de uma cena, mas às vezes quando ela entra no processo assim, que é realmente de ser criado, ela muda completamente de direção. caramba, E é muito legal porque às vezes te leva para uma direção muito melhor do que você imaginou, né? com certeza. E Uhum, também isso é legal, porque você tem a sua imaginação, mas se você tem artistas do seu lado que entram na sua viagem, eles complementam a sua viagem. Então a viagem fica muito mais interessante, entendeu? com certeza. Mas também tem momentos que você vai trabalhar com bailarinos que eles não vão dar muito. Uhum, Aí você também tem. É um aprendizado muito grande, porque também você tem a sua frustração, porque às vezes você imaginou que aquela pessoa vai vibrar com aquilo tudo, né? vibrar ou vai ser aquele caráter, e às vezes Uhum, você uhum, aí você tem que arrumar outros caminhos. Mas também é um entendo, aprendizado para mim, como com para o certeza. bailarino, né? São momentos Claro. que todo momento ele é válido para aprender. É um processo único, né? O que vocês vivem lá no momento na sala de aula é único, nada se repete, é uma coisa única e aquele momento fica registrado, tanto para você como para os artistas. E assim como você fala que é dos dois lados, a gente sabe, você sabe como bailarino também, que pode ser muito gratificante trabalhar com um coreógrafo que cria para você, que você pode se desenvolver e você acompanha essa viagem, como você diz, que é muito bacana, como também às vezes você tem que seguir aquela regra total, né? Você se sente um pouco, né, apertado, né? Mas enfim, é o que ele quer, nós vamos tentar seguir É, aquilo lá tem esses momentos também de você, também, às vezes, claro. você, eu quero assim, e é assim, e Uhum. E vamos lá. ponto. E vamos lá, exatamente, né? Com Porque às vezes certeza. tem visões que você tem e você sabe realmente aquilo tem que ser desse jeito. Não sei explicar Uhum. o porquê, mas tem que. Mas também Claro. tem, às vezes, momentos que eu acho que tem que ser assim, e, e eu demoro, eu falo, não, tem que ser assim, mas aí no final eu falo assim, tá, mas vamos fazer do outro. Aí o outro é melhor. Aí também você Uhum. tem que saber ser
ser humilde nessa profissão é muito importante, porque o ego, Palavra-chave. o ego tem que estar, tipo, bem longe de você. Acho que Uhum. em todos os aspectos da vida, assim. Sem o ego, Concordo. a gente pode ir muito além. Uhum. Você ter o equilíbrio, né, entre você ter essa humildade, né, mas ao mesmo tempo sem perder o foco, a linha que você quer, né, o A sua propósito, essência. porque você não, naquele momento você é o guia dos bailarinos, né? Você está dizendo, olha, o meu caminho é por aqui. Não, vamos encontrar aí um meio termo, né, do que a gente vai achar quando a coisa não vai. Eu imagino que é um processo bastante complexo. E muitas vezes a gente, como bailarina, olhava assim, mas por que que aquele bailarino dança lá naquela companhia? Mas aí depois a gente vai entender, porque aquele coreógrafo se entende, tem aquela afinidade com aquele bailarino, ele expressa exatamente aquilo que você quer, e isso está acima de muita outra coisa, né, que a gente percebe às vezes Eu acho que tem a nas ver com companhias, né? uma relação, né? Eu acho que é Uma uma coisa relação. química. Você tem aquela química com a pessoa ou não tem. Com Acho que certeza. Concordo plenamente. Reginaldo, eu vi que você criou o Balacobaco, que é uma temática já bem nossa, latina brasileira, porque os outros temas lá, Shakespeare, Anne Frank, são temas assim bem. E o que te levou a levar esse balé bem mais próximo, talvez, da nossa cultura, né? então, Balacobaco foi. Eu tive um pouco de medo de de criar um balé sobre assim, sobre a cultura brasileira, porque eu não Uhum, queria ser, vamos dizer, não queria ser tipo ir para a parte clichê ou ser muito uhum. cafona e tal. Eu Eu sempre tive imagino. medo. E ainda mais depois de morar aqui na Europa por tantos anos, eu falei, como eu vou fazer e tal? Mas eu precisava também fazer uma coisa mais leve, depois de tanto balé Uhum, dramático, né? E, e foi muito legal que eu consegui criar um balé muito leve e cheio de humor. Me surpreendi, né? Mas é claro que o processo também foi bem leve. Então, para uhum, mim, pessoalmente, foi bem tive muitas risadas no estúdio. E é claro, você criando a Anne Frank, você não vai ter essa atmosfera, né? Mas aí uhum. no final foi bem legal. Tipo, o público, especialmente lá em Salzburg, eles amaram e tal. Mas para mim, eu falava, gente, parece que parece que eu não criei assim algo e tal. Eu não sei se eu não sei, eu acho que eu tenho essa fascinação pelo drama, né? Me Uhum, consome mais, me faz perder, assim, o sono, vamos dizer. uhum, E é claro que um balé uhum. como Balacobaco não vai me fazer perder o sono. Foi muito legal, foi bem leve, o processo foi bem dinâmico, né? Uhum, uhum. Reginaldo, eu acho que foi ano passado, se não me engano, que a gente conversou, você estava na Scala de Milão, montando um É, trabalho, né? Me uhum. conte disso e esse convite para a Scala de Milão, nossa, fantástico. Foi bem legal. Foi tipo, eu não esperava, eu tava em casa, tava em uma pausa entre o ensaio da manhã e o ensaio da noite, porque aqui às vezes trabalhamos em 2 turnos, né? Então eu estava em casa, eu estava tirando um cochilo e tal, de repente meu telefone tocou e foi um colega do teatro que eu trabalho falando: ah, tem uma pessoa do Scala de Milão que quer o seu telefone, mas eu não dei. Aí eu, como é que você não deu meu telefone? Ah, porque eu não tenho a permissão de dar o seu telefone. Eu falei, mas nesse caso eu acho que você poderia ter dado, né? Mas tudo bem. Enfim, aí logo em seguida, Uhum, e foi legal, porque foi o intendente do teatro, do Scala, que uhum, me ligou. uhum. Então era uma pessoa. Caramba, É, caramba. então, mas logo em seguida a pessoa conseguiu entrar em contato comigo e a pessoa falou: ah, vai ser criada uma ópera que é e, e precisamos de um bailarino, de um coreógrafo, desculpa. Aí eu falei, gente, mas como é que eu vou sair daqui de Salzburgo?
Mas eu pensei, gente, eu não posso perder essa oportunidade. Enfim, aí Claro. entrei com o meu encontrei em contato com o meu time em Salzburgo, falei, tá rolando isso. E eles foram generosos, falaram, vai e a gente toma conta. E você também não pode perder essa oportunidade. E depois de uma semana eu estava no Scala fazendo o cast e para mim foi inacreditável. Eu estava muito nervoso, claro, né? Aí eu falei, gente, mas né? Eu falei, como eu vou conseguir fazer isso? Eu nunca fiz para um teatro grande e tal, e o teatro tem um nome. Aí tem um colega meu que falou assim, no mundo inteiro se cozinha com água. Tipo, essa frase para mim foi essencial. Tipo, eu fiz assim, Uhum. pô, falei, vou. Aí foi muito legal, porque eu trabalhei com bailarinos que eu tinha assistido há muitos anos atrás no Brasil, quando eu comecei a dançar, que o Scala foi no Brasil de turnê, eles dançaram Uhum. um balé do Balanchine, que é Um Sonho de uma Noite de Boa Verão, noite, verão. Uhum. isso. E, e de repente eu estava trabalhando com esses bailarinos que eu tinha assistido no palco quando eu era moleque, e falava, caramba, que mundo! Então Exato. foi um encanto, assim, foi para mim um sonho. Mas eu acho que o mais importante foi ter trabalhado com italiano. Uhum. Eu me senti muito próximo do Brasil, então para mim eu estava no Eu estúdio, imagino. eu estava no estúdio e tal, e eu morando na Alemanha há tanto tempo, né? A gente aqui Aquela no coisa toda rígida, né? ninguém fala, todo mundo quieto. Aí, de repente, você tá no escala e eu falo, gente, mas vocês falam mais do que o brasileiro. Mas brincando, claro. Mas pior que é mesmo, eu acho que italiano fala mais do que o brasileiro no Eu estúdio. acho que também, eles são muito agitados, meu Deus do céu. É, Isso que é o norte da Itália, não era nem o sul. não, mas foi muito legal, porque a galera é muito de boa e muito humano, né? Muito normal. Que bom, então isso. Às vezes você cria uma coisa na sua cabeça que né, só por ser um teatro grande, as pessoas são Uhum, do mundo e tal. Mas para mim foi legal, foi uma quebra, assim, tipo, uhum. Quebra totalmente dos paradigmas, né? total. Então esse trabalho foi super sensacional. Você fez uma coreografia para uma ópera lá e foi muito interessante. Tá um pouquinho nesse vídeo que postamos, né? É incrível, né? Nossa Senhora, que coisa, hein, Reginaldo? As coisas pipocando assim, né? As surpresas, né? Que a vida Né? nos faz. E tem muitas que vão vir, tenho certeza. Você é muito jovem ainda que tá. A gente Continuar diz trabalhando. sempre. Continua, exato. E até para responder uma pergunta aqui que teve, qual é a sua rotina de trabalho como coreógrafo? Como é que é essa rotina? As pessoas querem saber o que é que um coreógrafo faz, além da direção também da companhia. Como é que é seu dia a dia? Eu acho que, por exemplo, quando eu criei o Balé Anne Frank, né, no Uhum, caso, o importante para mim foi realmente se aprofundar na história, mas não só da Anne Frank, mas sobre a Segunda Guerra Mundial no geral. Então, por uhum, exemplo, também eu assistia documentários e lia livros diferentes e tal, e, e eu fui visitar um campo de concentração pela primeira vez. Nossa Senhora. Mas é muito forte, né? Tá ali, mas para mim foi importante porque eu queria sentir, não sentir, porque eu acho que é até um pecado eu falar em sentir e tentar sentir o que eles sentiram, porque não tem como descrever. Mas para mim foi importante Uhum, estar em um campo de concentração e fazer um tour guiado, onde a pessoa me explicaria o que aconteceu, como era o uhum, processo, como era quem chegava ali, como é. Então uhum, foi muito pesado. uhum, Também eu fui na casa da Anne Frank novamente, uhum, tá ali, tá naquela casa, naquele quarto, sentir a energia. Então, são vários fatores. A música também é muito importante, porque a música, para mim, é, um, é muito especial quando você encontra aquela música que vai combinar com a sua imaginação.
Mas para isso Uhum. você tem que estar ouvindo sempre, colocar no YouTube ou no iTunes e estar sempre escutando. E de repente tem uma música que vai te tocar, ou você assiste um filme e tem uma música que, nossa, essa música. Aí você já pega, agora hoje em dia tem um Shazam, por exemplo, você já pega aquela música, já sabe o nome e tal. Então, é Ou seja, a música é um fator importante para você na inspiração da sua coreografia também. muito importante, porque, por exemplo, foi a primeira vez que eu criei um balé que foi Romeu e Julieta, que a música já existia para aquela história, Uhum. né? Que é do Prokofiev. E, e, e todos os trabalhos, eram compositores completamente diferentes uns dos outros. Uhum. Um balé da Anne Frank, eu misturei o Shostakovich com Lera Auerbach, e também Uhum. Max Richter. E, Uhum. Compositores mais contemporâneos. sim. Bem, bom, claro, século passado. Que coisa, que interessante. É realmente bom. Que mais que eu queria te perguntar aqui? Deixa eu ver aqui. Eu queria saber, no caso agora, Reginaldo, como é que está a situação agora? Vocês estão parados também por causa do coronavírus, né, Regi? Parou Sim, tudo, tudo vocês não estão parado. podendo trabalhar. Há 6 semanas, acho que agora vai fazer 6 semanas que estamos. Uhum, Desculpa, eu não sou muito bom de números, não. Mas acho que sim, 6 semanas. E lá no Teatro de Salzburgo, a gente estava prestes a estrear um balé em 2 semanas. Estávamos no nossa. palco e eu estava tava sendo um processo muito interessante, que era a criação, o balé A Criação do Uhum. Haydn. E Schöpfung. Uhum. o Chapman, e eu dancei a versão do Uwe Tuva e Schultz. eu quis criar uma versão minha. Uhum. Então a gente estava no palco e de repente teve. Os bailarinos também já não estavam se sentindo muito bem, porque o teatro, a orquestra já tinha sido liberado, os cantores, e o balé foi o último. Então teve a aula e de repente era para ter ensaio de palco e eu estava sentindo que não estava rolando a energia e o povo estava realmente com medo de Uhum. ficar próximo. Uhum. Então foi assim, aí o intendente veio e falou, vamos, todo mundo vai para casa, a gente não sabe quando vai voltar e tal. Mas você pensa que vai ser 2 semanas ou 3 semanas. Uhum. E, e há 2 semanas atrás a gente recebeu a notícia que todos os espetáculos dessa temporada foram cancelados Uhum. oficialmente, porque a nossa temporada ela termina no meio de junho. Uhum. Hum, por um lado, foi bom saber que não teria mais performance, porque antes dessa notícia, o bailarino, aí até para mim, a gente não sabia o que ia acontecer. Uhum. A coisa, você fica em forma, mas você não sabe se você vai estar no palco daqui a uma semana ou daqui a 2 semanas. Mas foi uma decisão assim clara. Então, pelo menos agora eles sabem que eles têm que ficar em forma, claro, como todo bailarino, mas não terá nenhum espetáculo mais essa temporada. Que a nossa temporada terminaria no meio de junho. Mas essa realidade e também dá uma raiva no início. Eu fiquei com Uhum. raiva, assim, porque, por exemplo, eu criei Romeu e Julieta e dançamos só 4 espetáculos. De Uhum. 18 espetáculos, só conseguimos fazer 4. Mas, por exemplo, quando você recebe uma notícia, eu tenho uma amiga próxima que o pai dela é, teve corona na Espanha, ele faleceu, e ela, não, Uhum. ela morando na Alemanha, ela não pôde viajar. Não podia se despedir, nada. Então, quando eu ouço notícias assim, o meu Uhum. problema é tipo nada, zero. Exatamente. Entendeu? Porque tenho saúde, os bailarinos estão saudáveis, e o que realmente me preocupa é a galera que não tem um trabalho assim do Estado, digamos, que tem uma Uhum. padaria que não pode abrir, ou que tem. Não, a padaria, no caso aqui na Alemanha, pode abrir, mas que tem um shopping que não pode abrir, que Uhum. depende daquilo, né? Uhum. Então,
Isso é bem Mas, dolorido. Reginaldo, lá na Alemanha, eu acredito que talvez na Áustria também, ainda existe algum suporte, né, nem que seja mínimo, algumas coisas estão sendo feitas, né, para tentar dar uma ajuda financeira nesse sentido também e algumas medidas sérias, né? Tem os hospitais que são capacitados, né, mas quando a gente olha para o nosso país, a gente se desespera, né, ao ver o que está acontecendo lá. E isso realmente é uma tragédia, e não ter Nossa Senhora, eu não sei, eu fico acompanhando às vezes as notícias e eu fico preocupadíssima, né, com Não, amigos, pessoas e... realmente, essa parte assim é muito forte. Quando eu fiquei sabendo, nossa, no Brasil começou, Uhum, eu realmente entrei em desespero, porque tenho minha família lá e minha irmã tem diabetes, minha mãe tem diabetes, e ela é um grupo de risco e tal. de risco, Então né? você fica desesperado, né? Com Mas, certeza, tem toda a razão, né? E é, principalmente a gente vê que não está sendo cuidado, né? Não tá tendo o cuidado, digamos, sério que se espera, né, para a população, né? Mas enfim, infelizmente. para a gente finalizar aqui alguma coisa, bom, primeiro também, claro, se você ainda quer acrescentar mais alguma coisa que talvez a gente não tenha ainda abordado, que te parece importante, que você gostaria ainda de falar, deixa aí a você essa Eu acho que a gente conseguiu pergunta. falar de vários aspectos, assim, eu tô satisfeito. Que legal. E projetos futuros é, por enquanto, Salzburgo, criando, se dedicando. Essa é agora a curto, médio prazo, pelo menos sim, né? É, agora estamos preparando a próxima temporada Uhum, e a grande esperança é que que consigamos realizar, né? uhum, Porque também tem um boato de que talvez não consiga começar a temporada onde normalmente começa. uhum. Então, mas eu decidi que eu não vou pensar muito se vai ser isso, se vai ser aquilo, porque também não vai me ajudar, né? A É, gente vai você tem ficar bem razão, aquela ansiedade e não vai levar a lugar nenhum. Então, eu com realmente estou vivendo um dia certeza. depois do outro, porque cada semana Hum. você recebe uma notícia diferente. Então, mas eu tenho que falar que o lado bom, Se pode dizer que é bom, né? Claro, mas temos que ver o lado bom, né? Por claro. exemplo, para mim está sendo um máximo fazer aulas de professores diferentes, onde você pode realmente. É claro que você não pode comparar uma aula ou uma experiência ao vivo com alguém e com Uhum, uma experiência online. Mas no momento, você realmente. Cada profissional excelente, cada aula assim excelente no mundo inteiro, ou, ou preparo físico, e realmente é um momento para aprender. uhum. Então, não tem Concordo, desculpa. Não tem desculpa. Vamos concordo. aprender, vamos evoluir, Vamos usar porque o esse é o tempo essencial. É, produtivamente, né? Claro, é muita coisa. A gente aqui também entramos tudo na plataforma online, de repente você tem que mexer com tanta tecnologia, aprender uma série de coisas, programas, aulas, alunos, é toda uma realidade diferente, mas a gente cresce com essa experiência também, né? Tudo é um aprendizado, né? Como se diz. Eu queria só duas coisas que eu queria te perguntar para finalizar mesmo, algum coreógrafo em específico, ou dois ou três, sei lá, se você achar que te inspirou muito na carreira de bailarino, que foi um marco para você, que você diga, não, que bom que eu pude dançar esse balé, ou gostaria de ter dançado, né? Ou trabalhado com algum coreógrafo em específico. para mim, assim, a melhor experiência que eu tive foi dançar o balé do Uwe Shows, que foi a criação, que foi onde eu dancei e eu decidi ir até a Europa. Eu Uhum. dancei no Brasil. E assim, um coreógrafo. Reginaldo, nosso papo foi tão longo, tão bom, que o Instagram cortou a gente. Já estamos É, uma hora, a gente tem que terminar mesmo. Mas você estava falando de um coreógrafo eu para acho que completar seu raciocínio. eu sou muito fascinado pelo John Neymar. Eu assisti Uhum. a primeira vez assim um trabalho dele que foi A Pequena Sereia, mas não é a Pequena Uhum. Sereia da Disney. Não, não. Eu vi essa sereia Menina, também. Eu chorei nesse balé. eu, eu fiquei assim, eu tava até sentado do lado do Marcos, acho que o Marcos está assistindo, ele vai Hum. ser
entrevistado também. Tá, eu vejo. Eu, no final do balé, menina, eu fiquei assim, eu não conseguia falar, eu não conseguia bater palma, eu fiquei, tipo, petrificado. Uhum, Realmente, ele é um coreógrafo e a companhia dele, como ele dá a importância para cada detalhe, uhum, cenicamente, ou alguém, tipo, tem uma cena acontecendo em frente com os principais, mas em volta, se tem, tipo, 100 pessoas, ele consegue dar direção para uhum. cada um. Então, eu fiquei, assim, Eu fascinado. imagino. É. Eu assisti também esse espetáculo lá em Hamburgo também, e tem uma cena que me chocou, assim, que eu fiquei arrepiada, é aquela cena que ela tá dentro de um cubículo, assim, né? É. Presa. Que ela se mexe lá dentro e não consegue, né? Aquilo foi, caramba, meu coração ficou, né, aqui preso, né? Teve um. Não, o John Leman, pra mim, é genial. Genial. Reginaldo, para finalizar, mensagem que você queira deixar aos jovens lá no Brasil, bailarinos ou futuros coreógrafos, alguma coisa que você queira dar para a gente terminar essa live sensacional de hoje? Eu acredito muito, assim, que para chegar a algum lugar, você tem que sonhar e idealizar, mas sonha para você, assim, Uhum, sem falar para muita gente. Idealiza aquela vida, aqueles momentos da vida que você quer ter para você. Mas, é claro, é o trabalho duro e ter fé. Ter fé que realmente a fé é muito importante, junto com o trabalho duro e honesto, né? Porque, por exemplo, quando eu era criança, eu imaginava, eu não sabia, eu só tinha aquela imagem, eu imaginava pegando um avião e saindo do Brasil. Era aquela imagem que eu tinha. Aconteceu, eu tô aqui uhum. e temos que E acreditar que no bom sonho. que você está aqui e que você está criando tanta coisa maravilhosa. E quem sabe um dia também você possa fazer uma criação lá no Brasil, né? Seria fantástico isso, né? Sim, vamos ver. Maravilha. Vamos Vamos ver, ver. estamos na torcida, estamos na torcida, Aí, que venha muitas coisas bacanas. Regis, tudo de bom para você e muito sucesso no futuro. E estou torcendo para conseguir ir assistir realmente um espetáculo lá em Salzburgo. A gente está perto, mas tem que sempre as agendas, né, de alguma forma, né, combinar. sim, E, enfim, eu fico muito feliz ver essa trajetória sua e ver aonde você chegou e quanto mais ainda você vai alcançar, é muito emocionante, é de muito orgulho e fico muito feliz. Eu sei, muito aqui no obrigado, coração. Rê. Muito Muito obrigado. obrigada, um beijo, obrigado pelo seu tempo para estar aqui com a gente, Imagina. compartilhando as Obrigado pelo suas. convite. De nada, querido, tudo de bom para você. Pra você Beijos, também. tchau para Beijo, todo mundo, tchau. obrigada. Tchau, tchau.